Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a bênção de nosso Pai Celestial, estamos iniciando mais este dia e com a graça de Deus, nós vamos meditar sobre a palavra do Senhor, ou seja, vamos nos alimentar da palavra que procede da boca de Deus, aquilo que está na Bíblia, e é isso que nos fortalece espiritualmente. É isso que nos traz entendimento, sabedoria, conforto, e também traz força espiritual para a gente. Já falei, né? Nos fortalece espiritualmente. Quando uma pessoa está forte espiritualmente, ela não se abala pelas lutas da vida, ela não se abala pelas dificuldades que se levantam. Quando uma pessoa está forte espiritualmente, ela não se contamina com as dúvidas, nem com a incredulidade das pessoas, nem com a aparente impossibilidade das coisas. Quando uma pessoa está forte espiritualmente, ela crê tanto na palavra de Deus que nada a detém. A pessoa prossegue em frente até alcançar o seu milagre, até ver a promessa de Deus materializada na vida dela. Agora, uma pessoa fraca espiritualmente, ela está sempre se abalando, está sempre desistindo, está sempre desanimada. Muitas vezes, repetidas vezes, ela fala que vai desistir da fé, que nem vai mais na igreja, que não vai orar mais. A pessoa fraca espiritualmente, ela se deixa contaminar pela opinião das pessoas, ela se deixa levar pelas coisas do mundo, não vigia e está sempre sofrendo. Agora, ser forte ou ser fraco, espiritualmente falando, depende de nós, é uma escolha nossa. Então, quando nós escolhemos dar ouvidos à palavra de Deus, meditar na palavra, quando nós decidimos nos alimentar da palavra, então nós estamos escolhendo ser fortes espiritualmente, tá bom? Hoje eu vou falar para você algo que vai fortalecer muito a sua fé e vai confortar muito o seu coração. É uma palavrinha que Jesus usa com relação a nós, uma palavrinha muito carinhosa que o Senhor Jesus usa para mim e para você e que nos dá uma ideia do quanto Ele nos ama. Mas antes da gente ver isso, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Se você quiser também, deixa aí no espaço dos comentários a sua opinião, a sua avaliação dessa palavra e também nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim o faremos, tá bem? Olha só, no Evangelho de João, no capítulo 21, nos versículos de número 15 ao 17, o Senhor Jesus tem um diálogo com Pedro, O Senhor Jesus ali já ressuscitado, ressuscitado dentre os mortos, Estava ali conversando com os discípulos, um pouco antes de subir aos céus, e ele fala algo para Pedro com relação a nós. Olha só o que ele diz. Capítulo 21 de João, versículo de número 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Gente, esse diálogo com Pedro aqui, entre Pedro e o Senhor Jesus, ele tem muitas coisas, muitos ensinamentos sobre o amor de Deus, sobre a capacidade de Deus entender o nosso limite nas coisas espirituais, mas esse não é o assunto de hoje. Eu só quero chamar a sua atenção para aquela palavrinha que eu te falei.
onde o Senhor Jesus diz para Pedro assim, ó, Pedro, se você realmente me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas. Gente, o Senhor Jesus nos chama de ovelhas dele. Olha o que o Senhor Jesus diz, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Aquelas pessoas que creem em mim como Senhor, como Salvador, aquelas pessoas que vêm a mim e que me recebem como Senhor de suas vidas, apacenta as minhas ovelhas. Gente, ele nos chama de ovelhas. Isso faz a gente se lembrar do Salmo 23, não é? Onde o autor do Salmo 23, o verdadeiro autor, né, que é o Espírito Santo, faz uma comparação entre a gente e as ovelhas e entre Deus e o pastor das ovelhas. Ou seja, do mesmo jeito que um pastor de ovelhas cuida lá dos bichinhos, não é? Ele protege dos lobos, ele leva para beber água limpa, leva as ovelhas para pastos verdejantes, não é? Guarda as ovelhas, se as ovelhas se desviam, né? Se estão no mau caminho, o pastor vai lá e protege e traz de volta. Se a ovelha está ferida, o pastor vai lá e cura as feridas, né? Faz lá o curativo para a ovelha se recuperar, né? Protege com amor e carinho. Assim também, Deus, o nosso pastor, né? Ou, se você quiser dizer, o Senhor Jesus, o nosso pastor com P maiúsculo, ele também cuida de nós. Por isso que no Salmo 23 é dito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada nos faltará, por quê? Porque o nosso pastor, ele é todo poderoso, ele tem toda a provisão para a gente. Assim como uma ovelha necessita de coisas para ser uma ovelha saudável, que produza uma boa lã, não é? Que dê uma carne saborosa, que dê o leite que o pastor precisa, não é? O pastor tem que cuidar bem da ovelha, assim também, para que nós tenhamos uma vida abundante aqui na terra, Deus tem tudo para nos fornecer, Deus tem tudo para nos dar. Agora, quando o Senhor Jesus falou para o Pedro, olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas, o Senhor Jesus estava também dizendo o seguinte, que a ovelha tem que se deixar pastorear. O que significa isso? Significa o seguinte, nós, como pessoas que cremos em Jesus, veja, nós queremos o cuidado dele para conosco, mas também nós temos que nos comportar como ovelhas. A ovelha é obediente ao seu pastor, está entendendo? Tem muita gente que quer receber o cuidado do pastor, quer receber a cura, quer receber a provisão material, a provisão financeira, o conforto, a libertação, mas não se comporta como ovelha, não obedece ao pastor, não obedece quando Deus manda fazer algo, né? E não obedece quando Deus manda parar de fazer algo. Esse é o problema de muita gente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará quando eu me comporto como ovelha. Veja, se a ovelha é obediente ao seu pastor, ela vai ter todo o cuidado do pastor. Se nós, como ovelhas do Senhor Jesus, formos obedientes a Ele, dele teremos todo o cuidado. Agora, o que a gente vê? Na maioria das vezes, o povo de Deus, o rebanho de Deus, né, é desobediente, é rebelde. Anda no pecado, anda na carne, não obedece ao Senhor nas coisas que a Bíblia manda fazer, porque a Bíblia, gente, ela não tem somente bênçãos, ela tem muitas bênçãos, muitas promessas para a gente, mas na Bíblia também há advertências, na Bíblia há mandamentos, há ensinamentos que nós, como ovelhas, precisamos obedecer, andar nesses ensinamentos, senão não receberemos o cuidado do Senhor. Vou te dar um exemplo. Certa vez o Senhor Jesus disse assim para um homem que ele havia curado. O homem estava paralítico há 38 anos. Jesus o curou. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, o Senhor Jesus disse assim para aquele homem, olha que você já está saudável, hein? Agora não peque outra vez, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, você ficou 38 anos paralítico. Já foi ruim, né? Eu te curei. Agora, não peca de novo, porque se você pecar, você vai ficar pior do que estava antes. Imagina só, não é? Pensa comigo, se 38 anos de paralisia foi ruim, imagina o que é pior do que isso? Ficar o resto da vida
tetraplégico, paralisia, pelo que a Bíblia dá a entender, da cintura para baixo, né? Agora, se ele pecasse de novo, ia ficar do pescoço para baixo, paralisado. Talvez isso ou outra coisa pior. Mas veja, o alerta que o pastor deu. Jesus é o nosso pastor. Ele estava dizendo para aquele homem, olha, rapaz, você como minha ovelha, eu pude cuidar de você. Agora, se você, a partir de agora, não se comportar como uma ovelha obediente, você vai ficar pior e eu não vou poder fazer nada. Veja que Jesus não estava ameaçando aquele homem. E mesmo que aquele homem viesse a pecar, o Senhor Jesus não ia fazer nenhum mal para ele. Mas o que acontece quando uma ovelha sai de debaixo do cuidado do pastor? Ela vai por caminhos onde o lobo está esperando e onde o pastor não pode alcançar. É isso que acontece com crentes desobedientes. Eles andam no caminho que querem, fazem o que querem, falam o que querem, vivem que nem o mundo vive, não é? Acha ruim quando a gente repreende, acha ruim, não gostam de ser repreendidos. Eles acham que têm o direito de viverem como quer, não é? Mas vivam como quer. Mas a hora que acontece a coisa ruim, não tem do que reclamar. Porque quando o crente vive assim, desobedientemente, o pastor não tem obrigação de cuidar daquela ovelha. Porque a ovelha que quis sair fora do aprisco, sair fora da manada, do rebanho ali. E aí está por conta. É que nem quando o filho pródigo, segundo a Bíblia conta, saiu de casa. O pai não expulsou ele de casa, o pai não meteu o pé no traseiro dele, expulsando ele de casa. O jovem saiu de casa porque quis. Lá no mundo, fora do alcance do pai, sofreu, comeu o pão que o diabo amassou. Mas por quê? O pai dele que fez ele sofrer? Não. Foram as circunstâncias da vida que fizeram aquele jovem sofrer porque ele estava fora da proteção do pai. Mas quando ele voltou ao pai arrependido, então ele foi acolhido de novo, como uma ovelha é acolhida quando ela volta para o rebanho. Tá entendendo? Então eu vou finalizar isso aqui antes da oração dizendo o seguinte: o Senhor Jesus te ama muito. Se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você é uma ovelha dele. E eu estou aqui como Pedro, te apacentando, te pastoreando, dando para você a direção do que fazer e do que não fazer. Eu peço que você dê ouvidos a essa palavra, porque é obedecendo a esta palavra que o pastor celestial vai poder te abençoar, cuidar de você como ovelha dele que você é. Ele te ama muito, ele não quer que você sofra. E não adianta ficar perguntando, por que Deus não cuida de mim? A pergunta é, você deixa ele cuidar? Outra pergunta seria, você tem se comportado como uma ovelha obediente diante do seu pastor celeste? Ou você tem se comportado como uma ovelha desobediente? Só você pode responder. Mas se for o caso de você ter sido uma ovelha desobediente, volte-se agora para o Senhor em oração, que vamos fazer agora. Arrependa-se, confesse o seu pecado a Ele, peça misericórdia e faça o propósito de não pecar mais. Como Jesus falou, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou, como o Senhor Jesus disse para aquela mulher adúltera, vá em paz e não peques mais. Então, faz o propósito de andar fora do que é errado, para que todos os cuidados do pastor celeste, do nosso pastor celestial, o Senhor Jesus, possam ser dados para você e que nada venha te faltar mais. Tá bem? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí? Vai lá pegar. Não acredita nisso? Não quer fazer? Não tem importância, fique em paz. Ore mesmo assim. Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. A Ti louvamos, exaltamos e engrandecemos o nome, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Somos Tuas ovelhas e o cuidado do Senhor para conosco. É um fato, Senhor. Então, Pai, eu te peço por esta pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que já é ovelha Tua faz muitos anos, mas de uns tempos para cá, ela se desviou do caminho, ela se desviou do rebanho, ela saiu do aprisco e sofreu muito. Mas agora, Pai, ouvindo essa palavra, ouvindo a Tua palavra dizer que o Senhor a ama e que se ela se voltar para o Senhor a acolhe, então, Pai, acolha essa pessoa agora nas Tuas mãos, nos Teus braços, Senhor. Mostra para ela o quanto que o Senhor está feliz com ela voltando para os Teus braços, como uma ovelha arrependida que volta para os braços do seu pastor.
Cura, Pai, essa ovelha. Cura não somente na carne, essa pessoa que está enferma com um câncer, um tumor, uma infecção, uma inflamação, ou um problema qualquer. Meu Pai, cura essa pessoa agora, mas também cura na alma, Senhor. Cura na parte interna, cura no emocional. Ó meu Deus, opera um milagre nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, protege também a família dessa pessoa que ora, abençoa toda essa casa, dá o suprimento, Pai. Essa família que tem tido escassez, tem tido falta até mesmo de alimentação, Pai, põe um fim nessa humilhação, que essa família tenha a provisão do Senhor. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele a tua unção e o teu poder, e no beber desta água, que essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção, a sua paz, e tudo isso seja para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, amigo e amiga, beba da água se você colocou. Se você não colocou, não tem problema, fique em paz, fica na sua fé, tá bom? Confia, mas medita nessa palavra. O Senhor te chama de ovelha dele, se comporte como tal. Aí você vai ter todo o cuidado do teu pastor celestial e nada te faltará. Excelente dia para você e sua família e até o próximo vídeo.